Paz do Senhor para todos, todos os brasileiros. Paz do Senhor mesmo, tá certo? O João do Pula chama na bota, né? Pode chamar o João da Bota do Ceará. João do Pula, o nome original dele é João Lorival. O original, o nome dele verdadeiro. E o apelido dele é conhecido por João do Pula do Ceará. Pode chamar na bota. Paz do Senhor mesmo para todos, que Deus abençoe os 4 cantos do Brasil, certo? Eu estava assistindo agora meio-dia, né? Que eu estou trabalhando muito mais pouco, né? De da minha operação dos meus olhos, né? Da minha cirurgia dos meus olhos, né? Estou trabalhando pouco, tá certo? Assistindo agora meio-dia, tá certo? Assistindo agora meio-dia de X-deputado, né? A gente culpa o X-deputado. Eu sei que uma parte eles estão culpados, mas o mais culpado, que nós não tem presidente na nossa casa, na casa do povo, né? A realidade é essa. Não tem um presidente na casa do povo, presidente que tenha pulso, né? A primeira coisa que está no primeiro lugar é Deus, segundo as coisas do povo, desse projeto que o Lula mandou, o presidente Lula, né? O pobre não pagar a energia, né? O imposto, né? Em primeiro lugar tá Deus, segundo o povo. E eles querem fazer anistia, querem tirar, querem passar a mão no ex-presidente. Aí tem uma deputada aí deste lado do ex-presidente, dizendo que o pessoal não tem sentimento, porque ele está internado. Isso aí, quando ele estava mangando do povo, daquelas crianças morrendo por falta de ar, aqueles velhinhos em falta de ar, vocês não viam ele mangando, debochando do povo. Isso vocês não vê, né? Para fazer, você deixar de fazer as coisas do povo, para fazer essa lei que não existe em canto nenhum, né? Essa lei que vocês estão fazendo aí, não existe não, né? A pessoa errar, só pode ir preso ou só pode ser julgado se o outro deputado deixar. Não existe essa lei não, rapaz. Vocês, se fosse lá nos Estados Unidos, no estado que você representa, vocês não são brasileiros não. Vocês não são brasileiros não. Certa realidade é essa. Este lado aí do Bolsonaro nenhum é brasileiro. Este do lado do Bolsonaro, que acompanha o lado do Bolsonaro, nenhum são brasileiros. Só é brasileiro na hora de receber isso aqui, o salário que nós pagamos vocês. É na hora de receber isso aqui, vocês são brasileiros, mas na hora de fazer uma coisa boa para aquele que mais precisa, para não pagar energia, para não pagar o imposto, né? Cobrar daquele que tem muito, vocês não estão nem aí. Agora para fazer coisa que não agrada o povo, vocês são o primeiro a fazer, né? Querer perdoar um que a vida dele passou 4 anos aí, foi só debochando o povo, plantando mentira, plantando ódio no povo, né? Quando o povo estava morrendo por falta de ar, ele foi dar o primeiro exemplo, né? Ficou debochando, mangando do povo, né? Hoje ele carrou a própria corra, o ex-presidente, né? Esse que está lá nos Estados Unidos é outro, que se existisse lei no Brasil, é porque o Brasil, a lei, ela dorme pro lado que tem isso aqui, ó, ela dorme, tá certo? Porque se fosse lá nos Estados Unidos, esse deputado que tá lá, tava ganhando dinheiro, mas não, do povo não. Quem já se viu isso, você ser representante do povo, e ser contra a sua bandeira do Brasil, né? Ser contra a sua bandeira do Brasil, quem já se viu isso? Eu nunca vi, né? Porque nós não temos um presidente da casa do povo que tenha pulso, que tenha pulso. Porque se eu estou fazendo só uma comparação, que se eu tivesse no lugar de um presidente, eu não aceitaria isso daí não, que não existe essa lei. Quer dizer que você pode aprovar uma lei de um deputado querer matar a sua companheira, ou um cara destrompar uma filha sua, só pode ir preso se o outro deputado assinar. Não existe essa lei não, rapaz.
e deixar o que mais precisa, que é do povo, daquele que mais que precisa da ajuda de vocês recusa, né? Então nem aí, né? Então nem aí para esses que mais precisam, para esses que ajudaram vocês, tá aí. Tanto essas deputadas como esses deputados aí do lado do ex-presidente, né? Fica ameaçando, só faz uma coisa se for na ameaça. E é porque tudo tem coisa que o governo deu, o presidente Lula deu. Se eu tivesse no lugar do presidente, eu cortava tudinho. Quem tivesse nesse projeto aí, querendo ah, perdoar o ex-presidente, eu derrubava tudinho, deixava só com o saláriozinho de vocês, que vocês não merecem não, né? Esse partido aí, tudinho tem coisa que o governo deu, né? E são primeiro a pular bico lá para apoiar coisa que não agrada a nação, né? Deixar de apoiar um projeto para o pobre não pagar a energia, para o pobre não pagar mais o imposto, roubar daquele que tem muito, né? Uma coisinha a mais daquele que tem muito, vocês não estão nem aí, né? Agora, para fazer coisa para vocês correm dentro, né? Existe a lei, e para isso que mais precisa, não precisa passar por uma lei, precisa fazer uma lei, né? Para vocês não tem lei. É guerra civil, rapaz. Guerra civil, o cara querer perdoar um que errou, quer dizer que se chegar, Deus defende, chegar foi só comparação, chegar uma pessoa aí, na casa dessa deputada aí do lado do Bolsonaro, do ex-presidente, chegasse lá na casa dela, destrompasse a filha dela, será que ela ia dar o perdão? Será que ela ia dar o perdão? Ia perdoar? É? Não ia. Se chegasse um lá na casa do deputado ou do assinador, desse lado aí do ex-presidente, chegasse lá e derrubasse tudo, destrompasse um filho dele ou uma filha dele, será que ele ia dar o perdão? Não ia. Bote isso na cabeça de vocês. O Bolsonaro está internado, isso aí é mangando do Brasil. Do mesmo jeito que ele fez na Covid, eu canso de avisar que o Bolsonaro não tem coração não, o lugar do coração dele é uma preda. Tá certo? A realidade é essa, é uma preda, ele não tem um amor de Deus não. Quem tem um amor de Deus não vai mangar o que ele fez no tempo da Covid, mangando aqueles pobres, daqueles velhozinhos que estavam se acabando por falta de ar, ele mangando, dizendo que não era coveiro, e vocês de cabeça baixa, tanto essas deputadas como esses deputados aí do lado dele, e esse partido que acompanha o ex-presidente, né? Tá certo? A realidade é essa, que nenhum desses partidos aí que acompanha o partido do presidente, do ex-presidente, não ama a bandeira do Brasil, né? Só pensa em vocês, e nós não temos um presidente de pulso, né? Coisa que eu nunca vi um presidente querer aceitar uma lei dessa, que não existe, né? Não existe. Quer dizer que se foi outra comparação, se chega uma pessoa destrompar destrompar uma filha sua ou uma filha minha, aí só pode ir preso, a pessoa pode restigar se um deputado assinar. Isso não existe em lei nenhuma, cara, não tem em canto nenhum. É porque vocês são dos Estados Unidos. Eles aí são dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem regra, não. Ou se errou, vai pro Chilindró. Se você espiar e fizer um negócio desse lá nos Estados Unidos, vocês estavam tudo preso, né? Não ganhava mais dinheiro. Com que nem aquele deputado tá lá nos Estados Unidos, se fosse lá, ele não estava ganhando dinheiro, não. A tinha dispensado. E aqui botar a mão por cima, né? E quando chega um projeto desse que o presidente manda, né, que é para a nação, para aquele que mais precisa, você bota para trás e vão botar o que interessa a vocês na frente, né? Mas em 2026 vem aí, né? Tem hora que é porque a gente fala, que a gente vê por essa televisão, né? Uma briga danada para querer inocentar quem já está perdido, né? Querer fazer coisa que é tudo, nos 4 cantos do Brasil, todo mundo viu a sacanagem que ele fez com o povo, né? Debochando do povo, né?
durante 4 anos ele só debochando do povo. Nunca respeitou a nossa bandeira. Isso vocês não vê. Aí tem muitas essas deputadas aí que estão aí agressivas, agressivo, né? Essas aí não voltam mais não, né? Não voltam mais não, que o povo estão vendo. Que vocês deixam de ser pelo povo, para aquele que mais precisa, para querer dar perdão quem já está errado. Querer inocentar quem está errado, querer inocentar quem apoia safadeza. Quer dizer que é muito bonito um deputado desviar a ruma de dinheiro do povo, e a polícia não pode investigar. Só pode investigar depois que outro deputado assinar. Isso é meio de vida, pai. Isso não existe, não. Fico na presença de Deus até o próximo vídeo que eu fizer. Ele não sei nem se vai passar, né? Não passa não, que a verdade dói. A verdade dói. Agora vou dizer que nenhum matuto diz aqui no Ceará. A verdade dói. Quando a verdade chega, a verdade, quando a verdade chega pro mentiroso, ela vai doer. Ele gente que tá doente, e gente que vai morrer, que nem o ex-presidente, né? Depois que ele soube que qualquer hora ele pode ir para Papuda, e gente que tá morrendo. Mas quando o povo tava morrendo por falta de ar, ele não fazia isso, né? Durante 4 anos ele nunca ia no hospital. Nunca ia no hospital. Agora depois que ele perdeu o cargo, né? E gente que tá doente, né? E cavou a própria cova. Agora dizer que nem aqui a história do Matuto, né? Quando aqueles velhinhos, aqueles vovozinhos que estavam se acabando por falta do oxigênio, ele negando, o ex-presidente, vocês não viam, né? A realidade é essa. A verdade dói. Quando chega na frente do mentiroso, a verdade dói, né? Você deixar de ser por aquele que mais precisa, né, para deixar de pagar um papel de luz, pagar o seu imposto, né? Deixar de pagar aquele que mais precisa, vocês deixar para trás, faz de conta que não existe, né? E nós não temos um presidente firme que saiba navegar, né? Que saiba navegar o barco, né? O presidente para estar aí precisa saber navegar, né? Porque no dia que eles fizeram isso aí, esses pobres que estão aí ao lado dele aí, do presidente do povo, do deputado, tá tudo sentado aí. Ele quer abraçar. Se você errou, o seu direito é com a justiça. Você vai se entender com a justiça, não é comigo não, né? A verdade é essa, né? Que se eu tô fazendo uma comparação, se eu fosse um presidente de um deputado, eu vi que isso aí não vai vingar, porque se bater lá na casa dos ministros, os ministros derrubam, né? Derruba, que isso aí não existe não, rapaz, né? Querer não sentar quem já está perdido, né? E eu peço a Deus que o juiz derrube essas coisas de vocês aí. Você é para fazer coisa para aquele que mais precisa, né? Que nesse projeto do presidente Lula, né? Para a pessoa carente que nem eu, para não pagar mais um imposto, para não pagar mais energia, né? E você então nem aí, mas 2026 vem aí. Fico na presença de Deus. Jesus é meu pastor, nada me faltará, tá certo? A realidade é essa. A verdade, quando chega na mentira, a mentira em gente que vai morrer, né? Que a verdade dói. Falei, eu fico na presença de Deus, até o próximo que eu fizer.